Beleza, gente. A aula de hoje é sobre conhecimento na modernidade. Tá? Segunda aula do módulo 2 do curso de Filosofia da Unemate, campus de Tangará da Serra, no semestre de 2020/3. Tá? É isso. Né? Bem, vejam, na aula passada nós trabalhamos conhecimento na Idade Antiga, na Antiguidade, né, nos gregos, lá na origem da filosofia, certo? Eu vou destacar aqui, né, apenas aquilo que nós vimos no final da aula, né, dois dos pensadores gregos, né, Platão e o Aristóteles. Por quê? Né? A partir de Sócrates, né, e principalmente com Platão e Aristóteles, né, a filosofia ela começa a dar mais importância para a razão, né, dar mais importância para a capacidade que o ser humano tem de sistematizar, né, tanto aquilo que ele percebe a partir dos sentidos, quanto as suas próprias ideias. E principalmente fazer a síntese, tá, entre os conceitos, né, intelectuais, as ideias e os objetos, né, e aquilo que o ser humano consegue aprender a partir dos sentidos. Né? Claro que Platão e Aristóteles têm perspectivas diferentes, né? Revejam lá a primeira aula. Né? Claro que Platão, né, ele pensa mais nas ideias como o princípio, né, original, né, do conhecimento, né, como aquele que garante algum acesso ao ser, ao conhecimento, né, total. Né? O Aristóteles tem uma perspectiva muito mais ligada com a experiência, né? Muito mais que relaciona a razão com a experiência. Né? A razão, sim, como funciona ainda, tem um papel fundamental e principal, é ela que é a razão, a capacidade de síntese, volto a dizer, né? Síntese entre conceitos e objetos, é o que define o conhecimento, né, humano. Mas, para o Aristóteles, isso não é possível sem a experiência. É por isso que é habitual a gente encontrar a seguinte diferenciação. Né? Platão é um idealista, né? E Aristóteles é um empirista. Né? Bem, eles não são nem tão opostos assim, nem tão próximos, né? O Aristóteles foi discípulo do Platão, certo? No entanto, é claro que em grande parte de sua filosofia ele se opõe ao mestre, né? Ou pelo menos dá uma perspectiva diferente para a filosofia da época, certo? Então vamos lá para a modernidade agora. Vejam, antes de falar da modernidade propriamente dita, alguns legados, o legado da Idade Média para a modernidade, já que nós não temos como trabalhar, né, a filosofia medieval. Aliás, a gente trabalha só uma parte da história da filosofia nesse curso, porque é muita coisa. Tá? Bem, mas o legado da Idade Medieval, o legado medieval para a modernidade. Primeiro, a concepção de homem como pessoa, tá? Como a ideia de pessoa enquanto persona, personalidade, são palavras latinas, tá? São palavras romanas, que estão muito mais relacionadas à nossa concepção de homem, né? de pessoa, né? Como um indivíduo, como aquele ser único. Os gregos, não que não tivessem a concepção de pessoa, de sujeito, mas os gregos se viam muito mais como um animal social, como dizia o Aristóteles. Né?
eles tinham uma consciência muito grande do seu papel na polis, na sociedade, né? Enquanto que na Idade Média há um processo de, digamos assim, de tomada de consciência de si do homem, ou seja, o ser humano enquanto pessoa ele começa a prestar atenção mais nele enquanto sujeito, né, do conhecimento também, enquanto um indivíduo, né, imperfeito. Por quê? Né? Ora, se o homem foi criado por Deus, né, Deus é perfeito, né, mas o ser humano, na medida em que ele pecou, na medida em que ele é a criatura amada por Deus, mas também é aquela criatura imperfeita, que peca, que comete faz coisas erradas, né? Como que esse ser imperfeito, né? Como é que esse ser imperfeito pode atingir a verdade? Né? A verdade, né, no nível absoluto, né, o total, como a gente dizia lá nos gregos, né? A filosofia grega sempre almejou a totalidade do conhecimento, né? O ser, né? Aqui na Idade Média e para a modernidade, isso é impossível. Por quê? Simplesmente porque o ser humano é um ser imperfeito. Vamos pôr um ser aqui com S minúsculo, ser humano. Porque o ser com S maiúsculo, o ser, onisciente, onipresente, onipotente, portanto, detentor de toda a verdade, e da vida, é Deus. O que é o ser humano? É apenas uma fração, uma parte, uma imagem e semelhança de Deus. Então, uma grande questão que a Idade Média deixa para a modernidade é a seguinte: como um ser imperfeito, um ser que é apenas uma fração do ser, pode almejar o conhecimento, pode desejar conhecer a verdade? É possível? Outra influência da Idade Média é o dualismo corpo e alma. É uma separação bem mais forte entre o sensível e o inteligível, do que havia na antiguidade. Tá bom?